Aleluias. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém, igreja? Quem está vivo aqui nessa noite? Aleluia. Eu quero agradecer primeiro a Deus, a esta rica oportunidade que Ele nos concede, de estar neste altar com tantos homens e mulheres de Deus, chamados para uma nação de avivamento. Trago também o abraço da minha esposa, a Bispa Elizabeth Moreira, e do ministério ao qual somos presidente, o Ministério Apostólico Vida, que está ali em Minas Gerais. Todos estão convidados a estar conosco numa oportunidade. Eu tenho uma palavra do céu para você. Eu confesso aos irmãos que tivemos uma viagem muito desgastante. Estamos praticamente acordados desde ontem, mas aquilo que nos falta, o Espírito nos completa. E eu tenho uma palavra para você. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, verso de número 32. 1 Samuel, capítulo 17, verso de número 32. Quem encontrou pode ir dando glória a Deus e aleluia. Eu sou pentecostal, viu, meu irmão? Então não se assuste. Eu sou como um carro a álcool, demora a pegar, mas quando pega, aleluia. Livro de 1 Samuel, capítulo 7, verso 32, diz assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, pois teu servo irá e lutará com ele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nessa noite, mais uma vez eu me coloco diante do Senhor, Pai. Que não seja eu, mas seja a tua boca. Que não seja minha, mas seja a tua vontade. Fala comigo, fala com a tua igreja. Derrama a tua graça e derrama a tua misericórdia. Derrama sobre nós nessa noite, Senhor, uma unção de ousadia para ganhar almas lá fora, Senhor. A Bíblia vai nos dizer que nós devemos ser a luz do mundo, porque aqui dentro quem brilha é o Senhor. Então faz aqui o teu querer e a tua vontade. A igreja que crê diz: pode aplaudir e glorificar ao Senhor, assentando no seu assento. Amados irmãos professantes da fé pentecostal, o livro a qual nós lemos é o livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, que vai relatar a história de um enviado de Deus, alguém que Deus vai escolher no meio dos improváveis. A história que nós lemos vai falar sobre Davi, alguém que do nada Deus honra, alguém que do nada Deus levanta. Falar sobre Davi é falar sobre eu e você, é falar sobre pessoas improváveis. Talvez você entrou neste lugar dizendo: é a última vez que eu vou a este lugar buscar de Deus, eu não aguento mais essa situação. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Pode passar o que passar, mas a palavra do Senhor não passará sobre a sua vida. Não, levanta a mão que eu vou profetizar nessa noite. Deus está dizendo hoje à noite de eu levantar os rejeitados, aqueles que ninguém dava nada, aqueles que o mundo rejeitou. Deixa eu dizer para você: se prepara, porque depois deste aviva, algo sobrenatural vai acontecer na tua casa. O teu filho que estava nas drogas vai sair de lá. A tua esposa que estava desviada vai voltar a orar como orava. Se prepara, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha, na tua, na nossa fraqueza. Davi é alguém simples. Relatar rapidamente sobre a vida de Davi é falar sobre a vida de Saul, alguém que é escolhido pelo homem, a qual escolhe ele como rei. Porque Saul é escolhido como rei? Porque o povo precisava de alguém a quem pudesse idolatrar. O povo queria abraçar, o povo queria olhar nos olhos e dizer: esse é o meu rei, esse é Saul. A Bíblia diz que para cima dos ombros não havia ninguém mais belo que Saul. Saul é guerreiro, Saul é forte, é belo, mas lhe falta alguma coisa. É interessante porque Saul, além de tudo que ele já era, a Bíblia diz que até a unção de profeta desce sobre ele. A Bíblia diz que enviam profetas, e quando Saul
Saul encontra com tais, Saul começa a profetizar. Um homem a qual o homem levanta, mas que ganha oportunidade de Deus. Porque tem gente, pastora, que é assim: Deus permite ser levantado e não dá valor. Tem gente que quando nós estendemos a mão, em vez de abraçar, de ser agradecido, é o primeiro a falar mal de você quando você vira as costas. Mas hoje eu vim aqui para profetizar para um povo que entende o poder da gratidão, que entende que é dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Bíblia diz que Deus agora vai se desagradar de Saul, porque Saul vai fazer aquilo que não era para ter sido feito. Saul vai sacrificar. Quem sacrificava era o sacerdote, quem sacrificava era o homem escolhido por Deus. Então Saul vai fazer o que não devia fazer. Tem muita gente na igreja assim, quer dar pitaco aonde não tem que dar, quer se meter aonde não tem que se meter. Deixa eu dizer para você, eu não vim pregar para um povo fraco, eu vim pregar para um povo que precisa de entender que a palavra é a primazia, a palavra é a verdade, a palavra é o caminho, é a vida. É a palavra. Não adianta sapatear aqui e falar mal do pastor lá. Não adianta cantar aqui e idolatrar o mundo lá. Deus está dizendo: seja aqui o que você for lá. Deixa eu ver. Deus vai levantar. Eu não vim de Minas Gerais para brincar com a tua fé. Eu vim para ser profeta. Profeta não fala o que o homem quer ouvir. Profeta fala o que Deus manda. E Deus está dizendo: Assembleia de Deus, liberdade. O prumo vai descer. Meu Deus, está esquentando. Saul agora faz o que não devia fazer. E quando fazemos o que não devemos fazer, Deus entra com a mão dele. E agora Deus vai rejeitar Saul e vai enviar um homem de Deus com uma palavra para a vida dele. A Bíblia não diz que Samuel vai falar: Saul, você não vai ser mais rei. Mas a Bíblia diz que Samuel vai em direção de Saul exortar. Eu não vejo Samuel falando: você não vai ser mais rei. Eu vejo Samuel dizendo: Deus não agradou, conserta. Ô irmã, eu quero te ajudar, muda esse jeitinho aí. Mas quando Samuel vira as costas, Saul rasga tuas vestes. Tem muita gente rasgando vestes de profeta. Tem muita gente que abraça aqui e fala mal lá. Missão, a primeira missão que Davi tem é dentro de casa. Você não pode fazer missão lá fora se aqui você é um divisor. Missão acrescenta, missão não divide. E sabe o que é interessante? Que quando ele faz isso, ele perde o trono. Porque todo aquele que fala mal de um ungido de Deus está falando do próprio Deus. Tem gente que falou mal de você. Fica tranquilo. Tem um Deus hoje aqui que está te levantando. Ele está te levantando. A Bíblia diz agora que Davi vai ser ungido a rei. É interessante isso, porque Deus envia Samuel e diz: Samuel, vai à casa de Jessé. Samuel agora vai até a casa de Jessé. E quando lá ele chega, ele vê vários irmãos de Davi, bonitos, robustos, guerreiros. E ele olha e diz: é este. Mas Deus brada do céu: Samuel, não olhe para a aparência. Ei, deixa eu dizer para você, não é porque o irmão está com o tênis furado, o sapato rasgado, que Deus não escolheu ele. Mas Deus não é um Deus de honra, Deus é um Deus de processo. Se não for fiel no pouco, não te coloco no muito. Se não pregar para poucos, não te coloco na multidão. Tem gente que quer pregar para a multidão sem viver o princípio. Deixa eu dizer para você uma coisa: Deus só me trouxe aqui para dizer: eu acredito em você, eu acredito no teu chamado, eu acredito na tua
tua chamada. Deus vai levantar essa igreja para fazer diferença no meio daqueles que se venderam. Eu vou falar de novo. Deus vai levantar essa igreja para fazer diferença no meio daqueles que venderam. Deus está dizendo: eu vou acabar com a quadrilha, eu vou desmontar a quadrilha. Não, está chegando a hora de Deus levantar Davi. Deixa eu ver, de Deus levantar os pequenos. Tem pequeno aqui, tem pequeno aqui, tem pequeno aqui. Eu sou o primeiro, cadê o segundo? Cadê o segundo? Deus está dizendo: eu vou te levantar. Ele vai ser levantado. Mas ele está onde, Jessé? Aonde Samuel está? Na casa de Jessé. Que Deus é esse que diz para Samuel: Samuel, eu já escolhi, vai e unge. E agora Jessé recebe esse profeta, mas Davi não está lá. Deus não erra endereço. Ninguém pega Deus de surpresa. Quando Adão e Eva falharam, Deus já tinha um plano. Antes mesmo da fundação, eu me dei como sacrifício. Antes de Adão e Eva falhar, o sacrifício já havia sido entregue. Ninguém pega Deus de surpresa. Então, por causa de que Samuel não vai ao pasto onde Davi estava? Se Deus é onipresente, onipotente, onisciente, Ele sabe de tudo, por que Deus não envia ele lá? Porque Deus, além de honrar, Ele realiza sonhos. Não, isso é cabeça de pregador. Pega quem pegar, vou jogar para o alto. Além de honrar, Deus realiza sonhos. Deixa eu dizer para o Senhor: abacanta labacébia. Existem ainda sonhos no coração e na alma do Senhor, sonhos missionários. Deus falou: fala para o meu servo que tudo aquilo que ele tem feito a oculto, eu tenho contemplado, e que eu entrarei com a honra, porque o teu coração é um coração escolhido por mim. Eu vi alguém falando, eu vi alguém se levantando, mas Deus dizia: fica tranquilo, meu servo, porque esse ano ainda uma grande provisão enviada do céu chega sobre a tua casa. Deus falou comigo: fala para ele que dos dele estou cuidando eu. Se prepara, profeta, tem muita coisa ainda para você fazer por aí. Tem muita coisa para você fazer. Deus escolheu. Jessé está recebendo Samuel em casa enquanto Davi está no pasto. Davi era o escolhido de Deus, mas Davi tinha sonhos. E eu quero conjecturar para que você entenda, e aqui eu vou terminar. Eu quero ouvir esses grandes homens de Deus, quero ouvir o apóstolo Daniel, meu amigo. A Bíblia diz que agora, ele diz: Jessé, acabaram-se os filhos. Ele diz: não tem mais um, mas esse está no pasto. Ele é pequeno. Não é ele. Não é ela, não é possível. Não, é daquela igrejinha, é daquele, que é isso? Um evento que era acontecido em ginásio, agora está acontecendo numa igrejinha. Tem um propósito de Deus no Aviva, e nunca foi ganhar dinheiro, sempre foi ganhar almas. Sabe o que Deus falou para mim? Fala para o apóstolo, fala para o reverendo, fala para o servo, fala para o missionário, que ainda este ano eu abro um grande ginásio, para fazer a obra a qual coloquei em teu coração. Se prepara, porque quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Me canto, ebedai. Eu quero conjecturar para terminar, para que você entenda. Eu imagino Davi, o filho mais novo, pastoreando, e todos os dias Davi via ali seus irmãos guerreiros chegarem. Eles chegavam, almoçavam e saíam, e Davi de longe observava aquilo. Mas Davi, como todo filho mais novo, sempre tem o irmão mais velho como um exemplo.
Ele sempre, eu lembro quando eu era menor, eu dizia: se mexer comigo, meu irmão, eu chamo meu irmão. Se tocar em mim, eu chamo meu irmão. E eu imagino que Davi era assim. E Davi olhava do pasto e pensava: um dia eu vou estar naquela mesa para ouvir as histórias de vitórias a qual meu irmão passou. Eu quero ouvir os meus irmãos contando as suas vitórias, contando a sua história. Mas isso nunca aconteceu. Todos os dias eles estavam ali na mesa preparada para almoço e uma cadeira vazia. Essa cadeira estava empurrada para dentro da mesa. Era a cadeira a qual pertencia a Davi, mas quando ele nunca havia sentado naquele lugar, Deus sabia desse sonho. E agora Deus brada do céu e manda chamar Davi. E lá na casa de Davi, alguém está dizendo assim: tá bom, então enquanto chama ele, vamos sentar e nos banquetear, vamos sentar à mesa e comer como sempre. Mas o profeta vai dizer: ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. Ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. Ninguém vai sentar, ninguém vai comer enquanto o banquete vindo pela tua boca não chegar à casa de Jessé. Agora eu vejo Davi descendo, eu vejo Davi descendo. Davi vem para ser profeta, não para ser ungido rei e ocupar o lugar de questão à mesa. Deixa eu dizer para você, eu vim aqui para pregar uma palavra para alguém que está se achando esquecido, para alguém que está se achando menor. Continue assim, porque Deus está levantando você aqui. Deus, eu vou falar o que Deus está falando. Deus está levantando pessoas aqui nessa noite com uma unção diferenciada. Joga o protocolo para o alto, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Olha para essa pessoa que está do seu lado, sacode ela, fala para ela: faz alguma coisa, abre a boca, dá glória. Abacante, abalabaçou, rebecanto, que bedara sai, fica de pé, filha. Sou que emendando, que desde o momento que eu comecei a ministrar, Deus falou, fala para ela que o coração rejeitado eu recolhi em minhas mãos. Deus falou, avisa para ela que hoje eu visito a casa dela, hoje eu visito as frustrações dela. Eu vou falar tudo aqui, eu vou falar tudo, que eu não vou voltar para Minas com nada. Deus falou, fala para ela que as palavras que feriram a alma dela, que o abraço que ela queria receber e não recebeu, eu, o Senhor, vou dar. Fala para ela que ela pode ser julgada na igreja, porque é julgada. Ela pode ser apontada no meio da sua família, porque é apontada, mas eu a escolhi. Diga para ela que nessa noite eu vou botar ela para sentar na mesa. Eu vou botar ela para sentar na mesa. Abaixo, rebebas, canta lá bacante, bebê, arai. Vai dando glória, igreja. Eu vim pregar para o povo rejeitado. Rebecanto. Fica de pé, profeta. Pega a tua Bíblia daí. Enquanto essa for a sua arma, a sua casa não será atingida. Eu vi a mão de alguém que se doa pela obra e muitas vezes não é reconhecido. Eu vi a mão de um tocador de harpa, eu vi a mão de um Davi. Deus falou, fala para ele que dentro de 77 dias, 7 e 7, perfeição dobrada. Dentro de 77 dias eu vou virar a página da história dele. Fala para ele que eu estou visitando alguém e vou pegar pelo laço aquele que ele ainda não conseguiu trazer. Basuricanto, que bedara sai. Fala para ele que aonde ele botar a planta dos pés, eu vou com ele. Deus está dizendo, eu sou contigo, homem. Eu te escolhi no meio dos seus. Tu é um improvável. Não era para tu estar aqui, não era para tu carregar uma Bíblia na mão. Estava tudo planejado para no lugar da Bíblia ter uma arma. Estava tudo
planejado para o final ser trágico, mas Deus falou: no ventre da tua mãe eu te escolhi e te chamei por profeta, te chamei por profeta, eu te chamei. Eu vou voltar aqui, em nome de Jesus. E agora, para terminar, 3 coisas que fizeram de Davi um vitorioso. Não foi Golias. 3 coisas que fizeram Davi um vitorioso. 3 coisas que Golias não sabia sobre Davi. Primeira, que Davi era escolhido de Deus. Quando ele desce, Golias diz: quem que é esse menino? O seu inimigo não sabe que você é o escolhido. Não, o seu inimigo não sabe que você é o escolhido. A segunda coisa que Golias não sabia, que Davi tinha experiência com Deus. Quem te olha não sabe, quando você dobra na madrugada e santo, 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 santo é o Senhor. Quando Davi ali venceu o leão, venceu o urso, ninguém viu, mas Deus viu. Deus te deu experiência para vencer mais uma batalha. Se prepara. E a terceira coisa, que Davi era cheio de Deus. Ele não precisou sapatear, ele não precisou revelar. Na realidade, ele não precisou fazer nada, só se dobrar. E quando o óleo foi derramado, a Bíblia diz que na mesma hora, não é amanhã, não é no próximo, é na mesma hora, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Vai haver um avivamento nessa igreja, almas serão ganhas. Deus vai te levantar, Davi. Deus vai te honrar. Deus vai fazer. Que eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus, que essa igreja será referência em São Paulo, como igreja missionária, igreja que ganha almas. Pastora, se prepara, porque se fez uma obra, vai ter que fazer outra, porque Deus vai honrar essa casa através de missionários, através de você. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor.